Um grupo de cientistas e pesquisadores resolveu usar todos os recursos da ciência e da tecnologia para um estudo profundo e definitivo sobre o Santo Sudário. O pano que milhões e milhões de fiéis do mundo inteiro acreditam ter as marcas feitas com sangue do rosto e do corpo de Jesus Cristo na hora da morte dele. O Fantástico, juntamente com mais de 30 redes de TV do mundo inteiro, mostra nesse domingo de Páscoa por que esse grupo de cientistas decidiu ajudar a Igreja na reabertura do inquérito sobre o Santo Sudário. Durante quase 100 anos, desde que foi fotografado pela primeira vez pelo fotógrafo italiano Secondo Pia e passou a ser estudado de maneira rigorosa, esse pano de linho amarelado tem provocado a maior discussão no mundo inteiro. Ele é conhecido como Santo Sudário, venerado por milhões e milhões de fiéis como sendo o pano que envolveu Jesus Cristo quando ele morreu. Nesse pano, garantem os fiéis, ficou impresso o corpo de Cristo, inclusive o rosto, como se fosse uma fotografia. As marcas fotográficas do Santo Sudário foram feitas com o sangue de Jesus. O sudário foi submetido nos últimos séculos a todo tipo de provas, e os poucos resultados negativos não conseguiram abalar a crença dos fiéis e da própria Igreja. Só mesmo um teste rigorosamente científico e incontestável poderia fazer a Igreja negar a autenticidade do sudário. Os adversários do culto ao sudário vinham advertindo nos últimos anos: esperem um pouco só, na era da tecnologia, esse Santo Sudário não resiste a uma prova realmente séria. Muita gente se assustou com essa ameaça a um culto que vinha crescendo cada vez mais nos países de formação cristã. Há quase 700 anos, desde quando ele estava guardado numa igreja da cidadezinha francesa de Lihei, o Santo Sudário tem sido cultuado e estudado. 413 anos atrás, o pano de linho foi trazido para Turim, na Itália, pelo Duque de Savoy. Aqui, ele foi muito bem guardado numa caixa incrustada de joias no altar principal de uma capela barroca perto da antiga Catedral de São João Batista. O Santo Sudário, também conhecido como a Mortalha de Jesus Cristo, tem 12 metros de comprimento por 1,10 metro de largura. Em 1532, 459 anos atrás, uma parte do pano pegou fogo. A recomposição foi feita com alguns remendos. Nos testes de laboratório, aparecem as manchas da água que apagou o fogo. No ano de 1390, o bispo de Troyes, na França, pediu ao Papa Clemente VII que impedisse a exibição do sudário em público. O filho do nobre francês, Geoffroy de Charny I, não acatou a proibição do Papa, alegando que o pano pertencia à família dele. E em 1902, o professor de anatomia francês, Yves Delage, estudou uma fotografia do sudário e concluiu que a natureza física da imagem do corpo e os ferimentos associados a ele eram impecáveis. Mas o professor Delage não confirmou a autenticidade do pano. Alguns desenhos encontrados entre 1200 e 1515 levaram alguns especialistas a dizer que o sudário existia antes do século XIV. E a grande prova? O teste da era da tecnologia prometido pelos que não acreditavam no Santo Sudário. Quando viria? Esse primeiro grande teste, o do carbono 14, aconteceu 2 anos atrás, final de 1988. O Santo Sudário, um dos maiores enigmas da humanidade, foi submetido pela primeira vez ao teste do carbono 14, uma das provas científicas mais respeitadas para se saber a idade de objetos. O teste do carbono 14 é usado com segurança para se comprovar a autenticidade de quadros, esculturas e peças raras encontradas em escavações arqueológicas. O Santo Sudário foi submetido ao teste do carbono 14 em 3 importantes universidades. O Vaticano permitiu que fossem tirados pequenos pedaços do pano de linho. As amostras foram enviadas à Universidade de Oxford, na Inglaterra, à Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e ao Instituto de Tecnologia de Zurique, na Suíça. O resultado dos testes foi igual e provocou tristeza, decepção e desconfiança em milhões e milhões de fiéis. Os jornais diziam em manchetes: o Santo Sudário é uma falsificação. O sudário não é do tempo de Cristo, mas da Idade Média. O sudário não tem mais que 700 anos, mas
E a igreja? Como reagiu? O cardeal Anastácio Ballesteiro e o professor Luigi Gonella, conselheiro científico da Igreja Católica em Turim, aceitaram o resultado do teste com o carbono 14. O Santo Sudário é um pano da Idade Média e não da época de Cristo, disseram eles aos repórteres. Parecia o fim da veneração ao sudário. O Dr. Michael Tait, diretor de pesquisas do Museu Britânico em Londres, conferiu a data encontrada pelo teste do carbono 14. Estou certo de que a data encontrada no pano é a verdadeira, diz o professor Tait. Foram feitas todas as comparações possíveis com as amostras do linho do sudário e não foram encontradas referências concretas de que o pano seja da época em que Cristo morreu. O professor Michael Tait aprova o resultado do teste com o carbono 14, mas, pessoalmente, tem uma opinião, no mínimo, curiosa. O meu ponto de vista é o de que algum corpo foi envolvido de uma maneira ou de outra no pano de linho. Foi um corpo humano. Mesmo quando se nega cientificamente que tenha sido o corpo de Jesus Cristo, o mistério vai continuar. Outras revelações vão ser feitas sobre a imagem que está estampada no pano, diz o professor Tait. Outro que também garante que o sudário não é de Cristo é o professor Joe Nichol, um especialista em grafologia. Ele fez um teste particular com o pano e chegou até a escrever um livro, Inquéritos sobre o Sudário de Turim. O professor Nichol também é mágico profissional. Ele diz que nas fibras do pano de linho encontrou uma camada de óxido de ferro, um material vermelho que pode variar de cor, ficando marrom ou amarelo, por exemplo. Os cientistas que analisam o sudário, diz o professor Nichol, e foram a Turim esperando encontrar uma imagem miraculosa. Encontraram, isso sim, um pano com uma imagem feita em partículas finas de óxido de ferro. Um pigmento medieval avermelhado. E não uma imagem da época de Cristo. Muitos cientistas, principalmente os que acreditam no sudário, contestam o teste feito por Joe Nichol, dizendo que esse professor não tem nenhuma formação científica e, por isso, não merece qualquer crédito. A verdade é que na Europa muita gente acreditou no professor Nichol e isso deu maior repercussão ainda aos ataques dos adversários do culto ao sudário. Mas o golpe mais duro foi o do teste do carbono 14. O mistério mais discutido do mundo parecia terminado. Aí, em meados do ano passado, aconteceu a reação. Não da igreja, mas de um grupo de cientistas importantes, inclusive alguns sem qualquer crença religiosa. Esse grupo se uniu a outros estudiosos sérios e foi declarada a rebelião do Santo Sudário. Uma rebelião contra todos os testes que concluíram pela falsidade do sudário. Nenhum teste é incontestável, nem mesmo do carbono 14, proclamou o grupo rebelde. E existe muita coisa estranha nessa prova que estão chamando de definitiva. É preciso rever o teste do carbono, reestudar com isenção e rigor o pano de linho que está guardado em Turim. Esses cientistas estão dedicando muitas horas de trabalho, de pesquisa, à procura de novas provas. Junto com eles, especialistas respeitados no mundo inteiro, como o físico John Jackson, que investiga o Santo Sudário há 16 anos. Ele garante, por exemplo, que o sudário não é uma pintura. 13 anos atrás, o professor Jackson fez um minucioso teste de laboratório para responder às questões de um grupo de pesquisadores. Eles afirmavam que a imagem do pano de linho tinha sido feita com tinta. O Dr. John Jackson provou que isso não era verdadeiro. As pequenas fibras coloridas do tecido examinadas num supermicroscópio, garante o cientista, têm uma textura diferente das tintas usadas pelos pintores. O pesquisador John Jackson fez outro teste importante com uma foto do sudário e com isso provocou mais e mais discussão. Ele explica: quando você olha a estrutura da imagem do corpo e compara com o pano, tem uma figura quase em 3 dimensões. Quer dizer, o sudário deve ter coberto um corpo em 3 dimensões. Veja o rosto. Tem uma luminosidade fluorescente que acentua alguns traços em vermelho. Agora vejam só que revelação importante, concreta, é feita pelos doutores Alan Adler e John Heller sobre os traços vermelhos dessa luz fluorescente. Esses traços têm as mesmas propriedades do sangue humano. O historiador Daniel Scavone reforça esse diagnóstico.
As manchas de sangue que estão no sudário, diz ele, são de fato sangue ou química derivada de sangue. O Dr. Scavone diz mais. 10 ou 12 testes foram feitos com amostras do pigmento vermelho do sudário e todos foram positivos. Essa é uma prova aceita em qualquer tribunal do mundo sobre a autenticidade do pano de linho que, acreditamos, envolveu o corpo de Cristo na hora da morte. Outra experiência importante citada pelos defensores da autenticidade do Santo Sudário foi feita pelo criminalista e físico suíço Max Frey. Ele descobriu no pano pólens de plantas que só crescem no Oriente Médio, exatamente a região onde nasceu, viveu e morreu Jesus Cristo. E vejam que coisa mais intrigante, misteriosa. A técnica de confecção do pano é surpreendente e inexplicavelmente uma técnica supermoderna. É uma técnica de hoje. Como é que pode? Se o teste do carbono 14 concluiu que o sudário foi feito na Idade Média, como é que se explica ter sido o sudário feito com o uso de uma técnica certamente desconhecida na Idade Média? Naquela época, segundo todos os historiadores, todos os pesquisadores, seria praticamente impossível alguém possuir conhecimento para tecer o sudário do jeito com que ele foi feito. Mesmo a ciência de hoje não descobriu ainda uma maneira de reproduzir a imagem do pano. Como é então que o pano pode ser da Idade Média, de 6 ou 7 séculos atrás, como querem os adversários do culto ao Santo Sudário? E como ele não é de agora, nem da Idade Média, é um milagre se comprovar uma técnica da era nuclear num pano dos tempos de Cristo. Esse outro cientista afirma, se o sudário fosse verdadeiramente do século XIV, estaria à frente do seu tempo em termos de tecnologia e tradição de arte, e muito adiante em termos de detalhes médicos estampados no pano. Um psiquiatra americano, o Dr. Alan Wenger, da Universidade de Duke, também entrou na polêmica. Há muitos e muitos anos, ele trabalha na pesquisa do Santo Sudário nas horas de folga. Ele utiliza uma técnica de revestir imagens e polarizar filtros, comparando a imagem do sudário com moedas bem antigas. Ele afirma que essa peça do século VI tem pelo menos 170 pontos de concordância com o sudário. Isso quer dizer que, se o sudário fosse levado aos tribunais dos Estados Unidos, seria aceito como verdadeiro, porque os tribunais exigem 60 pontos de concordância para caracterizar a autenticidade de um objeto. E o professor Alan Wenger encontrou quase 170 pontos no Santo Sudário. Isto é apenas o começo do nosso contra-ataque, dizem os cientistas que resolveram pôr em dúvida o superteste do carbono 14. Todo um grupo ainda maior de especialistas continua analisando pedaços do Santo Sudário. As mais avançadas conquistas da ciência e da tecnologia estão sendo usadas nesse momento para tentar decifrar o incrível mistério do pano de linho cultuado como a mortalha que envolveu Jesus Cristo. E a igreja, que aceitou com aparente resignação o resultado negativo da prova do carbono, resolveu voltar atrás. O Vaticano pede agora aos cientistas do mundo inteiro que ajudem a estudar o sudário, a ciência e a fé juntas, numa missão que não interessa apenas ao mundo cristão, mas a toda a humanidade. E os sudaristas, aqueles que acreditam na autenticidade do sudário, vão estar sempre alertas para rebater as acusações. Mesmo o Vaticano, que havia praticamente aceito o resultado do teste com o carbono 14, que nega a autenticidade do Santo Sudário, resolveu voltar atrás, diante das novas provas do grupo de pesquisadores que defende o sudário como uma peça autêntica, a verdadeira mortalha que envolveu o corpo de Jesus Cristo. O mundo aguarda a divulgação dos resultados desses novos testes. De qualquer maneira, o grande mistério desse pano de linho, cultuado por milhões e milhões de fiéis no mundo inteiro, continua.